Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Trânsito Futebol Clube, conteúdo sem enrolação. Então, o assunto de hoje aí, ministro Lewandowski diminuindo as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. E por onde se encontra aquela PEC da segurança pública? Então, esse é o tema do vídeo. Mas antes de eu entrar nesse tema, vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like se você gostou e ativa o sininho aí para a gente estar sempre trocando uma ideia. Então, saiu nos jornais de grande veiculação aí, né? Principalmente aí na internet. A gente olha nos grupos de WhatsApp, né, que o ministro Lewandowski estaria restringindo a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Bom, eu digo de antemão que não é bem isso, né? Na verdade, ele está encaixando a Polícia Rodoviária Federal dentro dos moldes da PEC que ele quer e dentro dos moldes do que manda a Constituição Federal, né? Porque em governo anterior, governo presidencial anterior, a gente tinha uma portaria de número 739 que conferia à Polícia Rodoviária Federal apuração, investigação, né, de crimes penais, né, cumprimento de mandados, prisão. A gente tinha, digamos ali, algumas atribuições em portaria, né, bastante, digamos, questionáveis. E foi questionado pela Polícia Federal em 2020 e 2019 também. Né? Em 19, para falar que a PRF não podia elaborar TCO, a PF perdeu no STF. E em 2020, para falar que essa apuração de crimes penais também é uma invasão de competência. Né? O STF também ratificou, dizendo que a PRF, naquele momento, poderia, digamos, fazer aquela atribuição e que aquela portaria não estaria, em tese, em desacordo com os mandamentos constitucionais. Quer dizer, a própria Polícia Federal já vinha, digamos, aí questionando, né? Hoje, o que que acontece, né? Isso era uma portaria de 2019. Em 2021, essa portaria foi revogada, né, pelo ministro lá da Justiça, na época, lá era o André Mendonça, que hoje é ministro do STF. E essa questão das apurações dos crimes penais, foi retirada, né? E o que que acontece hoje? O ministro Lewandowski, ele publicou uma portaria chamada 830 que ele toca nesses assuntos. E ele praticamente elimina essa hipótese de PRF estar investigando e investigando e apurando crimes penais, né? Digamos, exorbitando a sua esfera de competência, né? E a Polícia Civil já tinha reclamado, a Polícia Federal já tinha reclamado, e agora está portariado, né? Isso causava uma certa insegurança jurídica e, inclusive, um certo ruído aí, digamos, dentro dos órgãos de segurança pública, né? E a PRF naquele momento estava crescendo muito, estava fazendo muitos flagrantes, alguns flagrantes nem eram encaminhados à Polícia Federal, né? Eram diretamente encaminhados para o Ministério Público Federal. Então, teve um grande problema naquela época, né? No último governo, essa, digamos, essa desavença entre PF e PRF, né? E aí o ministro Lewandowski, ele praticamente, nessa portaria 830, ele elimina essa hipótese, ó, PRF, não, vamos fazer o que está na Constituição. É isso que ele coloca. E essas operações conjuntas que é feito com outros órgãos, tem que ter autorização DG, como era anteriormente, né? Só que agora ele colocou um detalhe a mais, né? Colocando que não deve haver prejuízo para as atividades regulares da PRF. Você não pode tirar o cara do patrulhamento ostensivo para fazer uma operação conjunta lá na comunidade XYZ no Rio de Janeiro. Se não tem efetivo, não dá. E tem que ter dinheiro, tá? Tem que estar muito bem amarrado e justificado. Então, é isso que o nosso ministro Lewandowski colocou e ele coloca essas, digamos, essas premissas. Tem que ter efetivo, o DG tem que autorizar e essa questão aí da atividade regular não pode ter prejuízo, né? E essa questão também dessa atividade de investigação, de apuração de crimes penais, não pode ser exercida pela Polícia Rodoviária Federal, mas é óbvio que o sistema de inteligência da Polícia Rodoviária ele compartilha informação com todo mundo, inclusive é um dos melhores aí, tá? É um dos melhores, tá? Então, essa questão da Constituição é muito utilizada aí pelo ministro da Segurança Pública. Lembrando aí que as atribuições da PRF estão no CTB, né? Estão no decreto 655 de 95, estão lá no decreto 11342 de 2023, que garante lá a lavratura do TCO, essa as polícias perderam, né? As polícias civis perderam, porque TCO
qualquer um é capaz de fazer, né? Tanto o policial militar quanto o policial rodoviário, tá? É muito simples de fazer. Essa aí eles perderam. Mas a questão de apuração realmente é uma atribuição exclusiva aí das polícias investigativas, não tem o que reclamar, né? Nessa ocasião. As operações conjuntas precisam seguir essas premissas. Então, na prática, não muda muita coisa, tá? Na prática, não muda muita coisa. E essas atividades exclusivas de atividade é, investigativa, né, de apurações. Quem tem que fazer são as polícias realmente destinadas na Constituição para isso. Isso é o que está pedindo o ministro Lewandowski. E aí eu vi muita polarização, né, nesse assunto. Olha, nesse governo estão limitando. Não, que nada, cara, para com isso, besteira. Porque, na verdade, o que a gente tem é que naqueles últimos 4 anos, né, em que a PRF foi pseudo-valorizada, né, não houve crescimento institucional nenhum, né? Pelo contrário, a gente teve uma mancha aí da instituição envolvida em situações, digamos, bizarras aí, né, que estão sendo apuradas ainda pela Polícia Federal, e a gente sabe lá da questão da polícia tá lá no Nordeste, lá fiscalizando os veículos, né, e em locais, digamos aí, eleitoralmente bastante conflituosos, né, entre o primeiro e o segundo candidato. Então, na verdade, a gente acabou manchando a imagem e naqueles últimos 4 anos a gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar, né, não houve nenhum crescimento institucional, só houve, digamos aí, prejuízos, né, não só na imagem, como para a carreira, né, aumento de tempo de serviço, nenhuma valorização salarial, diminuição do salário, aumento da alíquota previdenciária, né, então o saldo é extremamente negativo. Então, não há nada a comemorar e o que a gente não pode fazer agora é fazer polarizações com o governo A ou com o governo B, porque a gente tem que trabalhar com os fatos. Os fatos é que os 4 anos do último presidente foram ruins e esse aqui, os atuais, digamos aí, não são tão ruins assim, né? Então, vamos seguir a nossa vida tentando fazer com que essa polícia melhore um pouco. E aí, eu entro num assunto que é realmente o crescimento da instituição na Constituição Federal, né? A gente tem aquele projeto de emenda constitucional proposto aí pelo ministro Lewandowski, no que se refere ao fortalecimento das atribuições da PRF e também da Polícia Federal, né? Que a Polícia Rodoviária Federal vai ser ampliada aí no que se refere às atribuições de patrulhamento não só de rodovias, mas de ferrovias, de hidrovias federais também. E a gente também tem essas operações conjuntas abarcadas ali, né? Esses auxílios que são prestados pela PRF aos demais órgãos também constitucionalizados. Traz mais segurança jurídica aí para a polícia trabalhar, né? E para a Polícia Federal também investigar mais esses crimes de organizações criminosas. E é aí que essa PEC, né, que ela está emperrada lá na Casa Civil, onde ela está, que tem uma certa resistência do ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, tem já um pequeno entrave ali, né? Inclusive, o nosso ministro Lewandowski estaria chateado com isso, né? Porque ele tocou num terreno espinhoso e está tentando tocar para frente, e tem essa resistência já dentro do governo, né? Mas a pior resistência não é essa, porque basta uma movimentação do presidente da República e isso digamos, a alavanca e percorra o caminho normal, né, e vá para o Congresso. Agora, onde está a grande resistência, né, após o estudo aqui, é dentro dos governadores, né? A gente teve aquele evento dos governadores em que quase todos estiveram presentes, ou os estados estavam sendo bem representados ali, né? Em que as polícias civis hoje, né, elas não querem, digamos, nem a polícia civil, mas os governadores não querem perder poder, né? Então, esse é um grande problema. A gente viu o caso Marielle, né? O próprio ministro Lewandowski falou para o governador do Rio de Janeiro: olha, eu não sei do que você está falando, mas a Polícia Federal resolveu em poucos meses aquilo que você não resolveu em 4 anos, né? Porque tinha muita gente envolvida do corpo político também, e não foi totalmente esclarecido, né? E agora a gente está vendo em São Paulo um grande problema de segurança pública, né? Foi dado carta branca aí para os policiais e agora, digamos que o governador do estado meio que virou as costas, né? Agora ele é até a favor de câmeras, o que surpreendeu aí a comunidade militar policial, né? Para quem era totalmente contra, para ser totalmente a favor. Inclusive, você vê lá no próprios vídeos ele falando: olha, esse policial aí, ele vai ser demitido, né?
Ele nem tem a polidez de falar, não, vamos aguardar aí o processo, e tal, não. Ele já fala logo, esse cara vai ser demitido. Então, é, é, já não dá mais os policiais para confiarem nessa turma aí. E é o que a gente vê também, aquela questão lá daquele assassinato no aeroporto, né, em que mataram lá um delator de uma organização criminosa e que tem muita gente envolvida. E aí o grande medo aí do ministro Lewandowski é que isso não seja apurado, né? E aí é que ele bota a Polícia Federal no meio para que haja realmente o enfrentamento, o combate e investigação no que se refere a essas organizações criminosas. O problema é que nesse caso, no caso lá do PCC, né, acho que é o PCC, né, o delator é que foi numa área de aeroporto. E ali é competência da Polícia Federal. Então ali a Polícia Federal deve se meter no meio e a gente espera que isso, obviamente, né, seja esclarecido. Tá bom, gente? Então, tá lá na Casa Civil, isso aí provavelmente vai para frente ano que vem, né? O ministro Lewandowski, apesar de estar chateado com isso, é o único, desde que eu estou vivo aqui, a tocar, né, nesse terreno espinhoso que é o da segurança pública, onde ninguém quer perder espaço, né? É um terreno muito politizado, muito difícil de tocar, né? E está sendo conduzido muito bem aí, mas óbvio, vai passar aos pouquinhos ali, uma hora vai ser votado aí no Congresso, tá? E aí vai ter o crescimento da PRF, que vai chamar outro nome, talvez, e a própria Polícia Federal também vai ter esse fortalecimento institucional. Lembrando aí, né, que o ministro Lewandowski, apesar de estar, algumas pessoas dizendo que estava balançando no cargo, não está, não. É um dos caras fortes aí, assim como o ministro da Defesa, é um dos caras fortes aí do governo, tá? O Lewandowski está ganhando muito dinheiro aí fora, resolveu assumir essa PEM e está tentando aí, digamos, contribuir para a segurança pública. Bom, não sei o que você acha, mas você vai comentar aí. O que que você acha? Se é a favor, se é contra, de que lado você está? Mas eu acho que a grande besteira é ficar polarizando isso, né? Então, a gente tem que falar a verdade e trabalhar com os fatos aqui, tá bom? Eu encerro o vídeo por aqui. Se inscreve no canal, dá um like se gostou e ativa o sininho. Forte abraço e até a próxima.